aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje eu vou estar falando aqui de álbuns que foram fundamentais nos meus 18 anos. É importante eu também dizer que esses álbuns foram lançados nos meus 18 anos, então eles tipo assim, eles nasceram e participaram da minha realidade. Foi tudo muito junto ali, tá? Então hoje a gente vai discutir isso daí. Se você não é inscrito aqui no canal, quero convidar você para se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Bom, gente, os 18 anos é uma fase, tipo assim, que é sempre, eu digo, de dualidade, porque a gente vem daquela fase de tá vivendo uma vida toda na nossa adolescência, né, que tende a ser muito insegura, a gente chegar num 18 anos e começar a ter segurança com as nossas próprias atitudes. Eu acho que quando você é muito dependente do outro, as suas atitudes, elas são totalmente podadas. A partir do momento que você vira dono do seu próprio nariz, você meio que toma decisões, é permitido em lugares, então você começa a viver a vida de verdade quando você faz 18. E assim, esses discos foram muito fundamentais porque ao mesmo tempo que eu tava vivendo toda essa dualidade da mistura das sensações, das incertezas, dos primeiros amores que eu tava tendo, de todas essas coisas, esses discos foram, assim, amortecedores emocionais enormes pra mim, além também de discos que me fizeram curtir muito. Então, assim, já é importante eu deixar essa mensagem, porque vocês também devem ter esses discos aí no repertório de vocês. Bom, o primeiro álbum que eu já quero deixar aí é o Aphrodite, da Kylie Minogue. Esse disco, eu cheguei a falar dele recentemente, porque foi aniversário de 10 anos do álbum, tá? Mas, deixando isso à parte, eu quero dizer que as mensagens românticas do disco Aphrodite, toda aquela temática que muitos, inclusive, acham brega, eu achei fenomenal. Então, assim, a Kylie conseguiu transparecer toda aquela ilusão pra gente do romance, do grego, das histórias da Odisseia. Então tudo foi muito misturado e eu acho que como eu sempre fui uma pessoa mais assim sozinha, eu ainda tinha aquela coisa de abraçar muito bem aquelas coisas mais de ilusão, de lúdico mesmo, né, que a pessoa vendia através da música. E eu abracei muito essa era da Kylie, porque ela não vendeu só um álbum maravilhoso. Ela também vendeu uma era que tinha um visual muito impactante que contava uma história. Então, aquele lúdico ali foi muito maravilhoso pra me ajudar como um amortecedor nessa fase que eu tava passando. Em segundo lugar aí, o disco Body Talk, da Robyn, né, que também foi lançado em 2010. Ele tem músicas que são extremamente marcantes e que debatem situações de romance, literalmente de ouvir o que o nosso corpo fala, de passar por cima de situações e como eu tava vivendo uma fase de transição, de tá tendo problemas dentro da minha casa e todas as outras coisas do tipo, esse álbum foi um amortecedor muito grande pra mim também. E foi também a época que eu comecei a sair. E durante o momento que eu comecei a sair sozinho e tal, eu via esse álbum, essas músicas tocando, então a gente acabava se relacionando mais ainda porque a gente vivia aquele ambiente que a música colocava na gente. Eu acho que muitos que vão ter ali a minha faixa etária de 27 anos, né, hoje, vão entender do que eu tô falando, que o Body Talk ele foi um dos álbuns mais marcantes de 2010. Em terceiro lugar aí também, Kesha com o álbum Animal. A Kesha, eu acho que assim, ela tava se lançando oficialmente e TikTok foi aquele grande hit da nova década, né? Eu cheguei a falar recentemente sobre a Kesha aqui no canal, mas particularmente o disco Animal me impactou muito. Eu tava vivendo também aquela fase do começo de relacionamentos e tal, você ter um crush, aí vem com aquela música Your Love Is My Drug. Então são várias coisas que vieram acontecendo na minha vida, o blá blá blá, sabe? Então, gente, aquilo ali tudo é coisa que você vive muito nos seus 18 anos, então as músicas elas eram muito características do que você tava passando ali, e eu acho que isso que faz você ficar cada vez mais agarrado e atrelado àquele álbum.
Em quarto lugar, o Bionic da Christina Aguilera, né? O Bionic, ele é o primeiro álbum eletrônico da Christina depois que ela veio de uma fase do Back to Basics que era inteiro de jazz. E eu, como já seguia a Christina Aguilera, eu tava muito entusiasmado pra esse álbum. E assim, eu tava, como eu disse ali no da Kylie, eu gosto muito dessa coisa que mexe com o lúdico. E a Christina tava vendendo um lúdico muito grande. A gente tava passando por uma fase de rumores muito fortes, rolava muita briga na internet na época. Enfim, o movimento que o Bionic fez marcou muito a minha vida. Não somente as músicas que eu amo, e como eu já contei inclusive no documentário do Bionic, que eu tava num casamento quando lançou Not Myself Tonight, e eu não tinha como ouvir a música, então eu entrei num computador emprestado. Enfim, tem todo um negócio que faz com que fique marcante, né? São essas coisas que eu acho que hoje em dia a gente não tem mais da mesma forma, essa forma do lúdico de atrair tanto a gente. Hoje em dia as coisas são tão rapidamente consumidas que a gente não consegue, às vezes, sentir aquela ilusão. E eu acho que quando você sente essa ilusão que o artista com a música e com a imagem vende, o disco fica muito mais marcante dentro da nossa vida. Quinto lugar aí, uma banda que eu nunca falei aqui no canal, mas que é bom vocês saberem que eles são um dos meus favoritos, Gorillaz, né? O Gorillaz é uma banda de desenho animado e no ano de 2010 eles fizeram o retorno deles depois de muito tempo fora da música. Eles lançaram o incrível Plastic Beach deles, né? Que é um álbum que eu vivi aquela mudança de som do Gorillaz de incorporar música eletrônica. Eles eram uma banda de rock, por mais que assim, de desenho animado, e você vê aquele universo lúdico do Gorillaz sendo transformado naqueles videoclipes de desenho animado que contam a história deles, a jornada até Plastic Beach, o ensaio fotográfico do álbum sendo feito todo numa maquete colocada dentro de uma piscina. Então assim, tudo aquilo ali, gente, você vê a gravação das orquestras, as letras das músicas com muita essa questão lúdica, né? Eu era uma pessoa de 18 anos, gente, que eu, assim, poderia ser entretido como uma criança de 10, tá? Vou ser bem assim, porque eu era apaixonado por todo esse universo que as coisas eram criadas em volta de mim. E como uma pessoa muito solitária, eu me abraçava dentro daqueles conceitos ali demais. E o Plastic Beach foi muito assim. Eu ressalto também a música Stylo, quando foi lançada como primeiro single. Aquela música, eu acho que foi uma das músicas de maior rebeldia que eu tive nos meus 18 anos. E eu lembro que quando eu comecei a beber mesmo, né, assim, com 18 anos, que eu bebia, hoje eu não bebo mais, pra vocês terem uma ideia. Mas quando eu comecei a beber e eu me sentia aquele super rebelde, eu lembro que eu colocava essa música quando a gente saía em turma e o pessoal nem curtia tanto, mas eles ouviam por mim, e eu lembro que eu me sentia como se eu estivesse no clipe deles de Stylo, dirigindo o carro, bebendo. Então assim, é muito coisa de começo de vida adulta. Em seguida aí a Katy Perry com o disco Teenage Dream, né? O Teenage Dream, eu acho que ele fala exatamente de tudo que os meus 18 anos teve. Eu lembro que na virada do ano, que foi de 2010 para 2011, essa música foi meio que a música tema que a gente dançou. E eu lembro que eu fui pra uma chácara soterrado de viado, e eu não era assumido ainda. E eu no meio deles, eu me sentia tão bem, mas ao mesmo tempo eu me sentia tão enrustido, gente. Era tão difícil. E eu lembro que quando tocou Teenage Dream, eu me deixei ir, sabe? Eu acho que esse é o tipo de coisa que acontece quando a música ela vai mais do que além somente de ser uma música que toca em rádio. Quando ela mexe com teu espírito, igual eu tô te falando. E Teenage Dream, o álbum inteiro, né? ET sou eu. Aquilo ali representa totalmente eu. Foi fundamental na minha vida. Em seguida aí o disco A Thousand Suns do Linkin Park. Sim, gente, eu amo Linkin Park. E o A Thousand Suns pra mim foi muito marcante. Primeiro porque o Linkin Park, quando eu fazia inglês, a gente costumava ouvir muito as músicas do Linkin Park. E esse álbum, quando ele veio, ele trazia o Linkin Park antigo, que a gente gostava com aquela raiz do rock, mas industrializado, porque como eu disse, a música eletrônica estava tomando uma forma
gigantesca, gente. Então, assim, era uma loucura. Todo lugar que você ia, você via as pessoas colocando música eletrônica em tudo que era orgânico. E esse álbum deles, eles experimentaram isso. E eu lembro que quando eles lançaram The Catalyst, eu tinha ido pela primeira vez numa boate em Belo Horizonte. E eu lembro que tocou essa música The Catalyst. E eu lembro que vinha aquele refrão, everyone, we are broken people. Gente, aquilo, quando você já tava alto, inexplicável. Então, A Thousand Suns, um disco que marcou muito aí. Em oitavo lugar, o disco do Scissor Sisters, né, o Nightwork. Eu acho que o Nightwork, ele veio meio que pra fazer a gente entender que, olha, a música eletrônica já não é de hoje que ela existe e ela é muito maior do que você imagina. Porque, gente, que disco maravilhoso. Não somente pela capa, né, que é uma bunda na capa maravilhosa, mas o conteúdo do álbum, o jeito que ele canta, a temática das faixas, aquele som anos 80 misturado com o eletrônico atual. Gente, pensa num CD tendência. E foi exatamente por causa desse álbum do Scissor Sisters que a Kylie gravou o Aphrodite, porque o vocalista do Scissor Sisters, que é assim com a Kylie, falou pra ela, olha, você precisa gravar com o Stuart Price. Dito e feito, gente, foi a melhor combinação possível. E também pra eles, porque revigorou o som da banda demais. E eu já acompanhava eles há algum tempo, e ver esse retorno deles com esse som super incrível foi assim, tudo. Em oitavo lugar eu vou colocar a Kelis com o disco Flashtone. A Kelis, eu acho que todo mundo deve conhecer ela porque ela é One Hit Wonder, né? Ela vem daquela música My milkshake brings all the boys to your and they're like it's better than yours. Todo filme toca essa música, gente. E ela lançou em 2010 um disco chamado Flashtone, que ele era todo influenciado pela ela ter tido filho. Então ela começou a enxergar a vida de outra forma depois do Flashtone. Então ela resolveu fazer um álbum que era totalmente contra a cultura do que ela vinha. Ela fazia black, hip hop, ela fez um disco eletrônico, ela chamou David Guetta, ela chamou will.i.am, ela chamou o Benny Benassi, ela só chamou gente foda pra fazer o disco pra ela. E o disco, ele é curtinho, ele tem só 9 faixas, mas ele é farofa do começo ao fim, entendeu? Todas as músicas são muito marcantes. E foi mais um tipo de disco que eu lembro que também eu tive a chance de ver o videoclipe da música final, né, que foi Brave. E eu fiquei impressionado, porque ela tava linda no videoclipe, com o cabelo curtinho, loiro. É óbvio que eu vou colocar o clipe pra vocês verem um trechinho. E o clipe fica só nisso, mas você fica tão sugado pela forma que ela olha pra você, que aquilo ali me deixou tão impactado, gente, que até hoje eu acho esse um dos clipes mais legais que eu já assisti na minha vida. Em nono lugar, eu vou deixar uma artista latina, Belinda, que lançava o disco Carpe Diem dela. E eu não tenho como não ressaltar, gente, o lançamento do Carpe Diem comigo gritando, assistindo a Abby reagindo a primeira vez a Belinda, gente. É tudo, porque ela reage de um jeito que você não espera. Ela fica encantada pela Belinda, ela grita quando ela canta, ela acha um máximo. Então, assim, é incrível. E o disco Carpe Diem também, ele foi um álbum que ele veio depois de uma fase na vida da Belinda, que eu também tinha acompanhado a anterior, que foi a Utopia, que era o disco de luz, enquanto ela fez um disco inteiro de sombra no anterior, né? E o Carpe Diem, ele era o contrário, e ele vinha nessa onda do pop, do dance. E quando saiu o primeiro single, que foi Egoísta, eu entrei totalmente em Pinel, sabe? Porque eu era, gente, aquela pessoa que ela tava cantando na música. Eu era egoísta, sabe? Eu ainda sou egoísta, mas eu era muito egoísta quando eu era adolescente. E quando eu entrei no começo da minha fase adulta, eu era mais egoísta do que quando eu era egoísta. E aquela música fez assim, ó, pem, em mim. Eu fiquei apaixonado pela música e eu ouvia em todos os lugares. E também, como eu disse aí muitas vezes, a questão lúdica que o disco vendeu. Eu acho que esse disco, com toda essa cara que ela trouxe na capa do álbum, no ensaio fotográfico do álbum, todo esse universo meio que paralelo que ela mistura a realidade com arte, com contos de Shakespeare no Carpe Diem, você fica realmente encantado com todo aquele conceito. Eu acho que é uma coisa que falta muito hoje em dia, o lúdico.
E em 10º e último álbum aí, um artista que eu acredito que ninguém conheça, o Simon Curtis, que era da Nickelodeon. Na época eu lembro que ele fazia um programa lá na Nickelodeon, acho que era um seriado da Nickelodeon, e ele lançou um álbum independente. Eu lembro que ele lançou esse álbum independente através de um site dele. E na época o MySpace bombava bastante. E aí me mandaram uma música dele que chama Beat Drop. Quando eu ouvi essa música eu fiquei apaixonado. E eu tinha descoberto que ele lançou o álbum de graça pra todo mundo. Ele fez CD e lançou lá no site dele. Eu fui lá e baixei. Quando eu ouvi o CD, gente, eu fiquei encantado. Porque foi o primeiro contato que eu tive na vida com o que hoje eu reconheço como PC Music. Porque tudo que ele fez naquele álbum é criativo, inovador, diferente de tudo que tava no mercado, e era uma coisa indie, sabe? Cara, foi meio que muito marcante também pra quando eu comecei a fazer as minhas músicas, porque eu senti segurança vendo o som dele. Eu sabia, tipo, cara, ele não é de gravadora, ele não precisa de gravadora pra fazer um som bom, ele não precisa disso pra fazer isso, sabe? E ver o Simon Curtis fazendo aquilo ali pra mim foi incrível. O que aconteceu com o Simon Curtis, gente? Eu só cheguei no segundo CD dele. Será que ele ainda lança música? Até depois desse vídeo eu vou procurar sobre ele. Enfim, gente, esse daí são os 10 álbuns que fizeram parte dos meus 18 anos, né? Que foram fundamentais nos meus 18 anos e foram lançados também nos meus 18 anos. Mas eu pergunto pra vocês, quais álbuns foram lançados nos seus 18 anos que são fundamentais na sua vida e na sua história, ou estão sendo, porque muitos aqui podem ter 18 anos. Conta pra mim que eu quero saber. É sempre importante ter essa interação com vocês também pra eu poder conhecer vocês, não é verdade? É isso aí, gente. Um beijo gigante e até o próximo vídeo nosso aí.